E agora chega o Cruzeiro, muita lamentação, mas tem novidade, Samuel Venâncio. É isso, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola, 6h38. Começando com essa insatisfação, ontem o presidente Sérgio Santos Rodrigues, ele fez um pronunciamento antes ainda da entrevista coletiva do Filipão, no Mineirão, falando sobre mais um erro de arbitragem contra o Cruzeiro. Eu até acompanho alguns perfis em rede social e o pessoal vai levantando cada erro que tem contra o Cruzeiro. Nesta Série B, então, o Cruzeiro teve, por exemplo, contra o Paraná, o lance do Moreno, um impedimento difícil, mas estava. Teve um pênalti pro Cruzeiro contra o Confiança lá em Aracaju, também não foi. O Regis acabou errando a penalidade, mas de lances que o Cruzeiro foi prejudicado, tem um dossiê enorme aí que dá para pegar a imagem e mandar lá para a CBF para fazer um curta-metragem ou até mesmo um longa. Mas o presidente fez essa bronca que ontem a expulsão do William Potker, e o Cruzeiro ainda foi de certa forma valente para buscar o empate com um jogador a menos desde os 10 minutos do segundo tempo. Então, o presidente pedindo para que a CBF fique de olho. Não tem VAR na Série B do Campeonato Brasileiro e muita coisa vem acontecendo. É bom dar o grito porque ainda tem 17 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, sobre o Filipão, o Léo Figueiredo, o João Vitor Cirilo, nós comentamos ontem, no final da jornada, o que o Filipão vem fazendo e a participação dele neste momento do Cruzeiro, se inteirando de tudo, parte administrativa, a parte do futebol, principalmente, em termos de contratação e tudo. E o Filipão é quem vem sendo o principal agora nas contratações. E até por causa disso, Léo Figueiredo, o Filipão, ele gosta de uma possibilidade que está para acontecer. Rafael Sobis, muito experiente, 35 anos, 40 jogos no ano, 8 gols marcados. Existe uma negociação, por mais que as partes não confirmem e por mais que até o empresário do Sobis, que inclusive é o mesmo do Filipão, ele, na semana passada eu mandei uma mensagem para ele, desmentiu de forma categórica, mas aí a informação ela procede e o Sobis tem tudo para voltar ao Cruzeiro para um contrato até o final de 2021. O contrato dele vence agora e aí para um salário totalmente dentro da realidade do Cruzeiro. E além disso, o Sobis tem uma dívida, um acordo que não foi cumprido, isso virou uma ação na Justiça do Trabalho de uma sentença em primeira instância de 3.200.000 reais. Isso aí deve entrar. Não acho que vá abater tudo porque é um direito dele, mas pode ter uma redução significativa nesta dívida e aí o Rafael Sobis, para voltar ao Cruzeiro, de nome, de experiência, de bagagem, dispensa comentário. Agora, o Filipão aposta que ele pode ser útil também dentro das 4 linhas. E aí, Léo Figueiredo, boa noite. Boa noite, Samuel. A gente precisa olhar, né, por todos os lados essa negociação. A primeira delas, o lado financeiro. Se o Sobis tem uma ação com o Cruzeiro e esse retorno facilitaria de alguma forma para o Cruzeiro esse pagamento e traria o serviço do Sobis para o Cruzeiro, é uma boa. Se a gente olhar hoje os centroavantes do Cruzeiro, que não tem jogado o Moreno, que não tem jogado o Sassal, que não tem jogado o Thiago, e o que também não joga o Zé Eduardo, porque não colocam ele para jogar, o Rafael Sobis tecnicamente poderia ajudar. Não é o Rafael Sobis que veio de início para o Cruzeiro, não é o Rafael Sobis do Internacional, não é mais o mesmo jogador, mas tecnicamente, para jogar a Série B, com o que tem mostrado Sassá e Moreno, o Rafael Sobis poderia ajudar. Tem que ver como ele vem. Está muito interessado, tá afinzão, vou dar uma reta final da minha carreira, vou arrebentar lá com o Cruzeiro, tô empolgado com o Filipão, gosto do clube, gosto da torcida, vou voltar, quero jogar, vou meter gol, ótimo. Se for para voltar estilo Marquinhos Gabriel, que não volte. Então, analisando todos os lados, se o parecer for favorável, tecnicamente dentro do campo, ele pode ajudar bastante. Pois é, uma coisa, Léo, a gente pode garantir, com o Filipão não dá para enganar, para ser meia boca.
O Marquinhos Gabriel, ele foi lá na sala do Filipão, falou que tava mais pra lá do que pra cá, que não tava bem, focado. O Filipão falou: meu filho, você vai ficar fora da viagem, lá pra Ribeirão Preto. E aliás, não deve jogar mais no Cruzeiro. Tem 2 clubes que sondaram a situação do Marquinhos Gabriel, o Bahia e o Fortaleza. Ele ainda não completou aquele limite de jogos de 7 partidas na Série A do Campeonato Brasileiro, quando ainda atuava pelo Atlético Paranaense. Um outro nome que o Cruzeiro quer é o de Copete, colombiano do Santos, é jogador de beirada. O Copete, ele tá naquele imbróglio lá do Santos, que o Santos não pode inscrever jogador por causa de punição na FIFA. E aí a comissão técnica do Santos tinha uma expectativa de que o Santos conseguisse resolver essa situação, porque o Copete já tinha contrato com o clube, estava emprestado a uma equipe chilena e voltou, só que nada disso se resolveu. Então o Cruzeiro monitora esta situação. Se avançar, também depende de uma aprovação do Conselho do Santos, porque é ano de eleição no Peixe, e aí a aprovação tem que acontecer por parte do Conselho do Santos para que as negociações elas sejam autorizadas. Então o Cruzeiro está monitorando. Eu até fiz um contato com uma pessoa de Santos que trabalha no clube e essa pessoa me disse que se ele for liberado vai ser contra a vontade da comissão técnica, mas aí se não tiver jeito mesmo, o atleta vai querer também procurar uma situação para jogar. Ele que já está há um tempo só treinando com a equipe do Peixe. Agora, uma outra situação é a do Zé Eduardo, o atacante que a gente falou, e eu apurei algumas coisas que a pressão que existe de staff do jogador, isso aí incomoda a comissão técnica do Cruzeiro. Então, se fala até de uma volta pro América de Natal, e aí o Zé Eduardo, ele voltou pro Cruzeiro com uma condição diferente, com um reajuste salarial, com o Cruzeiro deixando parte dos direitos econômicos no América de Natal. Não sei se ele vai ser liberado neste momento. Agora, é preciso que as partes conversem para ver também se ele vai voltar pro América de Natal, pro América devolver a porcentagem que o Cruzeiro repassou. Mas aí é com a diretoria do Cruzeiro, com o David, diretor de futebol, ele que conduziu esta volta do atacante Zé Eduardo, que só teve até agora aquela chance contra a equipe do Oeste, o último jogo do Ney Franco. Ele entrou ali no finalzinho e o Filipão ontem falou: não dá para escalar 20. Então eu tenho observado nos treinamentos. Ontem ele começou com o Sassá, voltou com o Thiago, depois no segundo tempo, e o Zé Eduardo ficou como opção. Vamos aguardar essa situação nos próximos dias. Agora, pelas palavras do Filipão, ele falou de 2 situações encaminhadas, que podem ser aí os 2, Rafael Sobis e o Copete. O Sobis deve jogar na Copa do Brasil e depois vai ter o futuro definido no Ceará, mas repito, a negociação caminha para que ele retorne. E se o Cruzeiro vai buscar um volante, era um desejo inicial do Filipão e creio que não mudou. O Cruzeiro tem ainda algumas inscrições disponíveis na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o que é certo, Emanuel, é que o Filipão, ele já definiu. Tem que vir jogador experiente. Veio o William Potker, pode vir o Sobs. O Filipão quer essa turma para dar um suporte para a garotada. Ontem até o Filipão comentou que terminou com muitos garotos o jogo contra a equipe do Guarani. Então ele quer experiência para ser um suporte ali para esta garotada do Cruzeiro, Manuel. Eu gostei muito das palavras do Felipão na entrevista coletiva após a partida 3-3 com o Guarani. Ele foi sincero, ele abriu o jogo. O Filipão chegou, acho que Belo Horizonte faz bem para o Filipão. Ele chegou e não é aquele Felipão de antigamente e tal, né? Mas aqui em Belo Horizonte eles falam o seguinte: quando chega boi bravo na cidade, logo depois ele vira vaca. Então o Felipão, ele tá manso, tá tranquilo nesse momento. Estamos gostando muito da postura dele no Cruzeiro. Agora tem o seguinte: a Série B do Campeonato Brasileiro, ela não é tão distante assim da Série A.
Existem times da Série B melhores do que times que estão disputando a Série A. Isso é normal, isso faz parte da rotina do futebol. E o Cruzeiro vai encontrar pela frente, nestas 17 rodadas finais, dificuldades muito grandes para somar pontos, porque os times estão lutando, alguns contra o rebaixamento e muitos pela posição de ficar pelo menos entre os 4 primeiros colocados. E basta olhar a tabela para ver como é que é pequena a distância entre o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo colocados. E aí o Cruzeiro terá que, antes de mais nada, fazer o dever de casa, o que infelizmente não aconteceu ontem contra o Guarani. O Cruzeiro estava até melhor em campo, tomou um gol logo, se desarticulou, ficou atrás do placar durante 3 vezes e teve um gol salvador. E aí tem um mérito, porque o Cruzeiro àquela altura perdia por 3-2, tinha até 10 jogadores em campo e acabou empatando o jogo contra o Guarani. Muito difícil, mas o Felipão vai bem comandando o Cruzeiro. Agora, Rafael Sobis, olha a ficha. E outra coisa, daqui a pouco tô anunciando Thiago Neves, cuidado aí, gente. Aí não, aí também não. O Sobis saiu 2019 no início, Sobis não deu nenhum problema, a não ser se na justiça que pode se resolver em breve com o retorno dele. A programação do Cruzeiro 6h49, ela estabelece folga hoje, folga amanhã e a retomada na quinta-feira à tarde. O Filipão tem aí muitos dias e ele disse que quer corrigir alguns problemas que ele identificou principalmente nesse jogo contra a equipe do Guarani. Cruzeiro não tinha levado 3 gols na Série B desde aquele duelo contra o CSA, quando o time perdeu por 3-0 no estádio Rei Pelé em Maceió. Então, muito trabalho, a diretoria tentando os reforços. Quem sabe já na reapresentação na quinta tarde tenha novidade pro Filipão até o outro compromisso. Daria tempo para ter estreia já de jogador. Se chegar realmente, é dia 20 de novembro, na outra sexta, contra o Figueirense no Mineirão. Terceira rodada do retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. 6h50, tá tudo dito, da terça-feira celeste aqui na turma do Bate-Bola. O Felipão assumiu o Cruzeiro fora de Belo Horizonte. A competição estava em andamento, ele foi conhecer os jogadores lá em Curitiba. Agora ele tem um prêmio, bônus, essa parada para ele ensaiar jogadas, para ele acertar o time, repensar o Cruzeiro para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série B.